E a gente vem conversando sobre, nas quartas-feiras eu venho falando sobre o Deus do impossível. E nesse tema eu falei sobre vários assuntos. E hoje foi mudado, não é mais a gente não vai falar sobre o Deus do impossível, vai falar do mesmo Deus, só que o Deus que é fiel. Você crê que Deus é fiel? Amém, Deus é fiel. Mas o que a gente tem visto por aí, ao redor desse mundo, pessoas que, até crentes, né, que às vezes passa meio ao largo dele o fato de Deus ser fiel, eles acabam não tendo a noção e a profundidade disso. Por que eu estou falando isso? Porque algumas vezes a pessoa está passando por um momento difícil na sua vida e ela, quando se vê diante de um espelho, ela só consegue enxergar essa dificuldade. E algumas vezes tem palavras que são colocadas no coração dessa pessoa, palavras que são de Deus, mas ela não consegue pegar essa palavra para ela porque ela não consegue enxergar esta palavra nela, porque ela só enxerga o momento em que ela está passando, um momento de dificuldade, um momento de tristeza, angústia, de uma aparente perda, e ela continua e olha para o espelho e enxerga uma pessoa que foi derrotada, uma pessoa que não tem mais chance, que não pode prosseguir. Eu não sei quem está passando por um momento difícil agora, eu não sei na internet que tipo de momento você está passando, mas eu quero te dizer que na palavra de Deus, a palavra de Deus que está no seu coração, ela garante que Deus é fiel. E se você tem a palavra de Deus no seu coração, Deus é fiel para cumprir. Então faça com que essa palavra cresça no seu coração. E quando você se olhar no espelho, perceba o amor de Deus por você. Ele vai cumprir a palavra que foi dita para você. Não se enxergue como uma circunstância. Não se veja como uma derrota. Não se olhe e veja por um momento que você está passando. Este é um momento. Deus é fiel e tem o tempo para se cumprir a palavra dele na sua vida. Se você tem a palavra de Deus no seu coração, Deus é fiel a essa palavra. Ele vai cumprir. Amém? Deus vai cumprir essa palavra. Então, a gente tem visto também pessoas que até a gente ama, mas não têm ainda o conhecimento, não se renderam a Jesus, e estão passando por um momento difícil. Mas eles, de fato, desconhecem que Deus é fiel. Eles até acreditam que Deus os ama, que Deus tem o melhor, e que um dia Deus vai fazer alguma coisa por eles. Então, vivem o dia a dia, acordam, dormem, vivendo um dia atrás do outro, esperando um dia em que Deus vai abençoá-los, ou vai curá-los, ou vai salvá-los, e eles se olham no espelho e se enxergam como um derrotado, que não teve ainda a chance de conhecer Deus, mas um dia vai chegar. Enquanto isso, eu vou vivendo esta vida aqui que eu estou vendo. Eles estão negligenciando o sacrifício de Jesus que foi feito na cruz, consumado na cruz. E eles não tomam posse porque desconhecem. Desconhecem. Eles ainda não sabem que esse sacrifício foi para eles. E eles não tomam posse. Então, quando eles se olham, eles se veem como um derrotado. Que um dia pode ser que não serão mais derrotados. E tem outros que não conhecem a Deus, não se renderam a Jesus. E acham que vivem uma bênção. E acham que vivem uma vida livre e acham que estão salvos. Não sabem que não estão salvos. Porque ou ninguém falou, ou se alguém falou, eles não acreditaram. Então vivem um dia atrás do outro, sem salvação, achando que vivem no centro da vontade de Deus, porque desconhecem que Deus é fiel, a palavra que está dentro do coração daquele que crê. Então, à medida que essa pessoa não tem essa palavra no coração, Deus não pode ser fiel a ele. Deus é fiel à palavra. Se ele não tem fidelidade de Deus, tem misericórdia de Deus, não fidelidade. Eu destaquei aqui essa passagem em Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá?
Essa palavra nos garante que é uma identidade de Deus, o cumprimento de promessas. A identidade de Deus é cumprir a sua palavra. A identidade de Deus é ser fiel à sua palavra. E nós, em espírito, nos apossamos desta palavra, colocamos no nosso coração e passamos a viver a palavra de Deus na nossa vida. Porque Deus é fiel à sua palavra. E a palavra aqui está disponível. Um dia, cada um de nós se rendeu a Jesus Cristo. E essa rendição foi uma rendição a uma palavra que foi dita, uma palavra de Deus. E essa rendição nos deu salvação. Deus cumpriu ou não cumpriu? Deus foi fiel ou não foi? Nos salvou. Deus é fiel. Em Deuteronômio 32, versículo 4. Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade, e não há nele injustiça. É justo e reto. Pastor, mas eu sei que Deus é fiel. Eu sei que você sabe. Você que está aí na internet, eu sei que você sabe que Deus é fiel. Mas você precisa viver a fidelidade de Deus. E quando você vive a fidelidade de Deus, fica estampado no seu rosto. Porque você sabe que vai se cumprir. É estampado no seu rosto. As pessoas veem e falam, algo diferente. Porque está estampado a certeza que vai se cumprir a palavra que está no seu coração. Porque você sabe que Deus é fiel. E você passa sorrindo. Eu vou sorrir, porque Deus já cumpriu a sua palavra em mim. Está guardada no meu coração. A fidelidade de Deus me dá segurança. Quando eu tenho a certeza de que Deus é fiel, quando eu tenho a certeza que eu tenho a palavra de Deus, eu estou seguro. Ainda que venha uma tempestade no barco, como nós vimos no domingo, o barco balançando, uma tempestade, Jesus dormindo, descansando tranquilamente. Esse é o convite que nós precisamos viver, a tranquilidade na fidelidade de Deus. Ainda que ao redor esteja caindo uma tempestade, mas eu sei que Deus é fiel para cumprir a sua palavra, de que Ele cuida de mim. E eu descanso. A fidelidade de Deus me dá segurança. E eu vou ficar seguro. Pastor, você não sabe o que eu estou passando. Você também não sabe o que eu estou passando. Mas nós temos um único Deus que nos dá segurança na sua fidelidade. Então você passa aí, eu passo aqui, a gente ora junto, em segurança. Porque a gente está em Deus. Amém? A crença na palavra de Deus me faz descansar. Se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Não tem negociação com isso. Você não pode se colocar assim, mas comigo vai ser diferente. Porque ontem, o gato da minha vizinha tentou comer o meu passarinho e eu puxei o rabo dele com raiva, pastor. Então, não vai se cumprir na minha vida essa palavra. Não é assim, Deus continua te amando. Ainda que você tenha puxado o rabo do gato. Eu estou colocando o rabo do gato, eu posso colocar outras tantas coisas que você pode ter feito e achado que você é indigno da presença de Deus. Não se ache indigno da presença de Deus, amém? Você é amado, você é filho amado, você tem uma promessa, você tem a palavra, amém? Ainda que você tenha pensado aquilo tudo que você pensou ontem, tá? A outra coisa que você pensou de manhã. Não fique residindo naquilo que você pensou de manhã, tá? Joga para trás. Vamos seguir adiante. A crença na palavra de Deus me faz descansar. E é para descansar mesmo. Se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Todavia, o Senhor é fiel. Ele vos confirmará e o guardará do maligno. Olha que segurança. Está em 2 Tessalonicenses 3:3. Está aí, dizendo, Ele guardará do maligno. Então, existe um maligno. Quem nos guarda do maligno é Deus. Essa palavra precisa estar no teu coração. Precisa estar no seu coração, porque você vai passar por momentos difíceis. E alguns desses momentos foi o maligno que preparou.
E você, com essa palavra no seu coração, todavia o Senhor é fiel. Ele vos confirmará e guardará do maligno. Você levanta essa bandeira, olha, eu sei que o Senhor me guarda do maligno. Maligno, sai fora. Eu sei que eu sou guardado pelo Senhor. E Ele é fiel à sua palavra que está em mim. Uma vitória. É uma vitória. Uma palavra que está disponível para você. Toma posse disso no nome de Jesus. A fidelidade de Deus me garante a vida eterna, mas requer de mim um posicionamento na sua palavra. Eu acabei de dar esse exemplo. Eu preciso me posicionar na palavra de Deus. Eu tenho uma palavra de Deus, mas exige um posicionamento meu. Eu posso dizer assim, eu sei que Deus me guarda, mas eu fico correndo, fugindo, escondido atrás da pilastra, com medo das coisas que estão ao meu redor. Isso não é um comportamento de fé na palavra que você tem. Um filho de Deus que vive acuado não está agindo segundo a palavra do Senhor. Ele está agindo o contrário. Ele está dizendo assim, olha Deus, eu sei que você existe, que você é fiel à sua palavra, mas deixa eu me esconder aqui, tá? Você pode se esconder, mas se esconda no Senhor, o seu Deus. Lá é o seu refúgio, a sua fortaleza. Se esconda nele e você vai vencer todas as demandas que se apresentar na sua vida. Se esconda no Senhor. Se esconda na palavra do Senhor. Tenha certeza de que você é guardado por Deus. Tenha a certeza. Você não sabe o que está para acontecer. Deus sabe. Deus já preparou o seu coração. Já te deu a palavra. Guarda essa palavra no seu coração. Saca ela. Pum! Na hora da batalha. Amém? Terão batalhas, não terão? O amém foi fraco. Terão batalhas ou não terão? Vamos vencer ou não vamos? Amém. Vamos vencer. Ah, pastor, você está dizendo que esse negócio do positivismo. Não. A palavra nos garante. Não tem nada a ver comigo. Não tem nada a ver com você. Tem a ver com a palavra. Tem a ver com aquilo que Jesus fez na cruz. E acabou. Aleluia. 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Eu coloquei esse versículo aí porque eu falei do puxar o rabo do gato, né? Então, vamos colocar o puxar o rabo do gato no patamar de pecado. E se você puxou o rabo do gato, ou seja lá o que você fez, não sei nem quero saber o que você fez. Eu só estou dizendo para você, não fique aí, nesse lugar. Saia daí, o lugar do pecado, da permanência no pecado. Sai daí agora. E você sai daí agora com arrependimento e o pedido de perdão. Não fique aí. Aí é lugar de derrota. Confessa. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar. Purificar de toda a injustiça. Não permaneça no lugar do pecado. O pecado leva à morte. O pecado leva à morte. Sai daí. Sai correndo daí. Se volta para Deus, pede perdão, arrependido, de coração. E seja colocado no centro da vontade de Deus. Aí é a paz. Aí é a alegria. Aí é a bonança. Amém. Aleluia. Aleluia. Agora, o principal dessa mensagem, eu quero que você guarde isso no coração. Você que está na internet. Eu preciso reconhecer o erro e ser rápido em me arrepender. Rápido. Você sabe que errou. Você que está aí na internet, você sabe que errou. Sai daí rápido, não fica nesse erro aí não. Porque esse erro vai te convencer de que não tem problema nenhum. Porque não aconteceu nada com você, não caiu um raio na sua cabeça, a tua perna não entortou, não explodiu uma bomba do seu lado, ou os seus dentes não caíram. Tem uma dentista aqui. Seu cabelo não caiu. Então, eu posso continuar nesse erro, porque não aconteceu nada. O que tem? Foi só Só puxei o rabo de um... Nem puxei tão forte assim o rabo do gato. Amanhã, se mexer comigo de novo, eu vou puxar forte. Porque não aconteceu nada comigo. Aconteceu sim. Aconteceu sim. Você está no pecado.
que você vai pecar de novo. Você pode pecar? Pode, qualquer um de nós vai errar o alvo aqui. Mas estejamos prontos para o arrependimento e pedir perdão. Prontos, rápidos, assim como Davi. Davi era rápido em se arrepender. Um homem segundo o coração de Deus. Errou. Como Davi errou? Mas na hora ele, papai, errei. Esse é o caminho, gente. A gente vai cometer alguns deslizes, mas não permaneça nesses deslizes, no nome de Jesus. Sai fora disso. Para você não dar legalidade para Satanás ficar em cima de você, te perturbando, tentando tirar você do lugar que só você pode sair. O lugar de desfrute da presença de Deus. O lugar em que você vai dizer santo, 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 santo. Sede santo, porque Ele é santo. Sede santo, porque Ele é santo. Amém? Eu preciso reconhecer o erro e ser rápido em me arrepender. Rápido. Rápido. Abre sua Bíblia no Salmos 51. Vamos. Aliás, abre a sua Bíblia no 2 Samuel, capítulo 12. Me perdoe. Quem achou, diga amém. Capítulo 12, versículo 1. O contexto disso aqui. O contexto dessa passagem é 2 Samuel, capítulo 12. Vamos ler a partir do versículo 1. O contexto dessa passagem é Natã foi confrontar Davi do pecado que Davi havia cometido, né? Ele colocou o marido de Batseba para frente no campo de batalha, na intenção de que ele morresse e ele ficasse com a mulher, que ficasse com Batseba. E Natã foi lá confrontar ele. A gente vai ler juntos agora. Capítulo 12, versículo 1. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e um outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia. Dormia nos seus braços e tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante, que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem, pobre, e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Nesse momento aqui, Davi, cheio de justiça. Quem é esse sujeito? O rei Davi se levanta com a justiça ali, a flor da pele, a justiça de Davi. E algumas vezes a gente é assim, sabe, gente? O justo juiz. Nós apontamos o dedo. Metemos o dedão na cara. Nós somos o justo juiz. Quando Deus nos pede para amar. Ele é o justo juiz. Então, versículo 5. O furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: olha isso. Tu és o homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel e te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa do teu senhor e as mulheres do teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fora pouco, eu te teria acrescentado tais e tais coisas, ou seja, muito mais. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante a ele. E aí, no 13, vamos ler o versículo 13? Está assim, ó. O que Davi faz? Então disse Davi a Natã. Davi disse ao profeta: pequei contra o Senhor. Davi não tentou negociar nada. Davi, na hora, admitiu: pequei. Pequei contra o Senhor. Coisa linda. Imediatamente, eu pequei. E continua assim:
Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou, o teu pecado não morrerá. Olha só como é que Deus nos ama, né? Olha o perdão de Deus, imediato. Coração de Davi visto ali na hora. Davi, arrependido, pediu perdão. Eu pequei. Com rapidez. Ele era muito rápido em pedir perdão. Muito rápido em se arrepender. E Davi pediu perdão. E aí, existe a passagem que diz o momento em que Davi ora a Deus. Diante desse pecado que ele foi exposto ali, que o profeta o expôs para ele: olha, Davi, o homem que fez isso é você. E Deus manda te dizer isso, mais isso e mais isso. E Davi, na mesma hora: eu pequei realmente. Ele não disse assim: olha, profeta, deixa eu falar um negócio aqui. É porque naquele dia eu estava pensando e por isso... Não fez nada disso. Não fez nada disso com o profeta. E nem falou com Deus: Deus, olha só, eu sei que você me ama, eu sempre fiz as coisas que você me pediu, dessa vez eu aproveitei, e aí por isso, sabe? Não teve conversa. Ele falou assim: ó, eu pequei. Eu pequei. Você tem o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo que fala com você. Sai desse lugar de pecado no nome de Jesus. Se arrependa agora no nome de Jesus. Pare com isso, porque você vai entrar na prática do pecado, que é muito pior. Você nem vai perceber. A prática do pecado. Prática do pecado. E aí a gente vai... A oração de Davi ao Pai: compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Essa foi a oração de Davi para Deus. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Coisa linda. Coisa linda. Pois eu conheço as minhas transgressões. Olha, ele não escondeu. Eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Ele não escondeu. Ele meteu a cara mesmo e falou: eu pequei. E nesse momento, acontece isso aqui, ó. O arrependimento me traz de volta ao centro da vontade de Deus. Você está se distanciando do centro da vontade de Deus, você ainda nem percebeu, porque você está convivendo com o pecado, praticando o pecado. E você nem percebeu. Você acha que está na presença, você acha que está no centro da vontade. Não está. Se arrependa ontem. Se volta para Deus agora, no nome de Jesus. Deus é fiel. Deus é fiel, Ele vai cumprir a sua palavra. Então, Deus, sendo fiel, Ele cumpre a sua palavra. Volta para o centro da vontade de Deus, para que a fidelidade de Deus te alcance. Amém? Para que a fidelidade de Deus te alcance. Eu não sei por que eu estou falando isso aqui. Eu estava falando para os meninos que essa mensagem não tinha nada a ver. Eu preparei uma mensagem, estava preparada ontem. Hoje eu fui trabalhar e mudou tudo. Mudou tudo. Davi não argumentou com Natã e nem com Deus. Se arrependeu e pediu perdão com sinceridade. É assim que a gente deve ser. Sinceridade. Reconhecer o erro e voltar a estar no centro da vontade de Deus e gozar das benesses deste lugar. O centro da vontade de Deus tem paz, tem alegria, tem prosperidade. É a vida eterna se cumprindo na nossa vida. É o amor de Cristo, é o conforto de Deus para mim e para a sua vida. Esse é o melhor lugar. Eu falei na semana passada sobre algumas vezes para caminhar com Deus a gente precisa deixar para trás algumas coisas que nos dão prazer. E essas coisas que nos deram prazer num passado precisa ser deixado para trás porque nos afasta de Deus. Eu não quero me afastar de Deus, nem você. Mas tem coisas que te afastam de Deus. E às vezes você nem está percebendo. Às vezes você nem está percebendo.
A fidelidade de Deus me reconduz ao caminho. Como foi? Davi se arrependeu. E Deus, fiel e justo, trouxe de volta. Davi começou a caminhar novamente no centro da vontade de Deus. Foi a fidelidade de Deus. Que Deus podia dizer assim: ah, Davi, agora chega, né? Chega de você. Está pensando que eu sou bobo? Eu falei, não, um homem arrependido. Eu vejo o coração de Davi, um homem arrependido. Eu sou um Deus que perdoa. Fidelidade. Eu sou um Deus que perdoa. Isso é a fidelidade de Deus. E o perdão de Deus está disponível para você. Salmos 68, no versículo 19 e 20. Bendito seja o Senhor que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. O nosso é o Deus libertador. Com Deus, o Senhor está e escapamos da morte. Está ao escaparmos da morte. Essa palavra, se você guardar no seu coração, essa palavra se cumprindo na sua vida, não tem como viver em tristeza, né? Bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Um Deus levando o nosso fardo. A gente caminha leve. A gente caminha leve. Deus é a nossa salvação. O nosso Deus é o Deus libertador, nos livra. Com Deus. O Senhor está ao escaparmos da morte. Ele nos livra da morte. Ele nos dá vida. Uma palavra dessa no nosso coração. E Deus sendo fiel e cumprindo essa palavra. Não tem como não sorrir o dia inteiro. Essa palavra guardada no nosso coração, sustentado pela fidelidade de Deus, é para sorrir o tempo todo, feito um bobo. A fidelidade de Deus salva. A fidelidade de Deus salva. Aquele que se rende a Cristo Jesus, ele é salvo, não é? Deus é fiel, cumpriu a palavra dele. Em João 14, 23, respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Isso é uma promessa? Deus é fiel para cumprir? Sim ou não? É fiel para cumprir. Você é a morada do Espírito Santo? Se cumpriu ou não? Você não ama Jesus? Você não guarda a palavra de Deus? Então você é a habitação do Espírito Santo. E se você é a habitação do Espírito Santo, Deus é fiel à palavra dele, que está escrita ali. Ó. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e veremos para ele e faremos nele morada. Você é a morada do Espírito Santo. Deus é fiel à sua palavra. Se cumpriu. Amém? A fidelidade de Deus nos fez morada do Espírito Santo. Deus é fiel. Você se rendeu a Cristo. Você ama Deus. Você guarda a palavra. Você é a morada do Espírito Santo. Deus é fiel à sua palavra. Não esqueça, Deus é fiel. Deus é fiel à sua palavra. Guarda a palavra de Deus. Então, se arrependa, volta para o centro da vontade de Deus e viva a fidelidade de Deus, em nome de Jesus. Amém. 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 Eu já vou terminar, já estou terminando. Em 2 Coríntios, no capítulo 2, versículo 14. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. E aí diz em todo lugar, né? Todo lugar é todo lugar ou alguns? Todo lugar. Graças, porém, a Deus que em Cristo, em quem? Você está em Cristo? Sempre. De vez em quando? Sempre nos conduz em triunfo. Palavra de Deus para mim e para você. Está guardada no seu coração? Deus é fiel para cumprir. Deus é fiel para cumprir. Vai te conduzir em triunfo. Pastor, mas eu estou passando por um momento. Está passando.
sendo conduzido por Deus em triunfo. Porque a palavra diz isso. A palavra que diz. Se está no seu coração, você está sendo conduzido em triunfo. Não olha para os lados. Não olha para os lados. Seja conduzido por Deus. Em todos os lugares. A fragrância do seu conhecimento. Conhecimento de Deus. Instalado em você. Deus sempre vai te conduzir em triunfo. Você está em Cristo. Tenha convicção que você está sendo conduzido em triunfo. E se você não tiver essa convicção, pede ao Espírito Santo para te revelar algumas coisas que você precisa saber. Pede ao Espírito Santo. Se você não tiver essa certeza, tem algo aí que precisa ser retirado, precisa sair fora, precisa ser jogado fora, precisa ser deixado para trás, porque você precisa viver com a certeza de que você é conduzido em triunfo, todo o tempo, todo dia, toda hora. Amém? Essa é a certeza que você precisa ter. O meu Deus me conduz em triunfo. E Ele me conduz em triunfo porque eu estou em Cristo Jesus. Não tem nada a ver com o que eu faço. Não tem nada a ver com o que eu fiz. Tem a ver com o que Jesus fez na cruz. E eu estou em Jesus. Eu venci com Jesus na cruz. Eu estou à destra do Pai em Jesus. Por isso sou conduzido em triunfo. Porque eu sou a igreja de Cristo. E a igreja de Cristo se conduz em triunfo. Amém? Aleluia. Quando estamos em Cristo, a fidelidade de Deus nos conduzirá em triunfo. Deus, fiel à sua palavra, vai nos conduzir em triunfo, porque Ele falou. Ele falou. E se Ele falou, Ele é fiel para cumprir. Amém? Igreja, fique de pé, em nome de Jesus.